Saudações em Cristo, meu amigo e irmão, ouvinte da Palavra de Deus. Eu vou trazer uma palavra da parte de Deus para você, que se encontra nas Escrituras. Vou começar pelo de Isaías e vou falar sobre a questão da luz, a claridade, a visão, o entendimento na vida do cristão. No livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 diz assim: Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis, e ao resplendor que te nasceu. Bem, Isaías falando há mais de 700 anos, falando para um tempo que se culmina nos nossos dias, a partir dos tempos que Israel ia desfalecendo, distanciando de Deus. Então, vindo o tempo da corrupção, na ausência de Deus, quando chegou Jesus, o mundo já estava semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão os povos da terra, mas sobre ti virá surgindo a luz. A Bíblia está falando aqui de trevas espirituais. Se nós formos analisar hoje a visão religiosa, o entendimento espiritual que as pessoas têm da palavra de Deus, da vontade de Deus, podemos dizer que é quase impossível que possa haver povo de Deus no que nós estamos vivendo, porque não bate conforme as Escrituras. Mas o que pode ser isso? Porque as pessoas precisam da luz que a palavra de Deus vem nos falando. No Salmo 105, 119, verso 105, diz assim: Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpadas para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós vamos dar uma ideia do que é a luz, fazer um desenho para que nós possamos entender o que é, na verdade, o entendimento da luz da verdade. Quando o mundo todo, nós podemos imaginar o mundo todo mundo, religião, católico, cristãos, islâmicos, judeus, todo esse povo, eles têm uma visão de Deus, eles têm um pouco de Deus. O espírita tem um pouco de Deus, o assembleiano tem um pouco de Deus, o católico tem um pouco de Deus. Por quê? Mas não todo. Ainda falta a luz plena para que esse mundo possa estar alinhado com a verdade. Lá no livro de João diz assim: se nós andar na luz, como nós está, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se nós andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então nós já podemos ver que essa comunhão não existe. Se não há essa comunhão, então não está batendo de acordo com a Bíblia. Podemos imaginar, fazendo aqui um desenho, do que é a luz. Todos nós, quando estamos de pé, durante o dia, nós produz uma sombra no nosso corpo, de acordo com a luz que reflete sobre nós. A emissão da luz que vem sobre o corpo, ela emite uma sombra. Se essa luz ela estiver no horizontal, à medida que ela vai levantando no diagonal, a nossa sombra vai encurtando e ela vai aproximando de nós. Quando eu era menino, toda criança tem essa mania de brincar com a sombra. Então a sombra dele, uma pessoa medindo 1 metro e pouco, de acordo com o reflexo da luz do sol, ele pode produzir uma sombra de 10, 15, 20 metros. Mas na verdade aquilo ali é a sombra, porque a luz ela não está incidindo em cima da nossa cabeça. À medida que a luz vai levantando, essa sombra vai diminuindo. E nós vamos chegando perto do real. E é por isso que Paulo diz que nós estamos mais perto
da salvação, de que é quando nós aceitamos, Paulo falando aos Romanos. E eu li isso por muito tempo, dizendo assim, mas passou 40, 50 anos que eu aceitei Jesus e já diminuiu tanto assim? Ele dizendo assim, portanto, nós estamos mais perto da salvação de que é quando nós aceitamos. Por quê? À medida que a pessoa vier entendendo o que diz a palavra de Deus, ele vai se aproximando de Deus. É como se olhar numa água escura, barrenta, um vulto, e à medida que a água vai limpando, aquele objeto, aquele ser, aquele animal que está no fundo do rio, ele passa a ficar mais nítido. Essa luz que incide sobre nós, à medida que ela vai se tornando vertical, que vai incidindo em cima da nossa cabeça, nossa sombra deixa de existir e nós passamos a encontrar com nós mesmos, ou seja, chegando no real. O que o mundo religioso tem é falta de luz que incide em cima do seu entendimento, e ele tem uma luz num sentido ainda muito horizontal. O Espiritismo, eles têm uma luz. Eles têm a Bíblia, eles falam muito de Deus. Quem é o mundo que não fala sobre Deus? A maçonaria fala sobre Deus? Poderíamos dizer que a luz para os islâmicos, para os muçulmanos, o sol ainda estivesse como se fosse nascendo. Porque eles têm uma visão, eles têm algo de Deus. Mas essa luz não conseguiu chegar, incidir em cima da sua cabeça para que a sombra deixe de existir e ele entra na real. Eu vou mostrar para você aqui, no livro de Atos, que eu não estou aqui inventando. Pode fazer esse teste. Porque a luz, quando nós estamos, ela está vindo no horizontal, no vertical, no horizontal, no paralelo, ela vai emitindo uma sombra. À medida que ela vai levantando, ela vai desfazendo essa sombra e nós vamos entendendo o que é a realidade do que somos. Aliás, quando ela chega nesse sentido, no meio da nossa cabeça, nós de pé, a sombra deixa de existir. Isso aconteceu com Paulo. Veja bem o que aconteceu com Paulo aqui em Atos, capítulo 9. A situação de Paulo era a situação semelhante ao que vive o mundo hoje. Paulo era fariseu, Paulo era zeloso, Paulo buscava Deus, ele fazia todos os ritos que mandava a lei judaica, mas ele ainda perseguia a igreja e o povo de Deus. Veja bem aqui no livro de Paulo, de Atos, capítulo 9. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja esta questão. Paulo já estava no Novo Testamento, Jesus já tinha morrido, já tinha sido arrebatado. Ele era um fariseu dos radicais, porque tinha os saduceus, que eram os mais relaxados. Não acreditavam em anjo, espírito, em ressurreição, enquanto que os fariseus acreditavam em anjo, espírito, ressurreição, e eram zelosos. E eles estavam matando os cristãos, perseguindo a igreja, pensando oferecer um sacrifício a Deus. Porque estava escrito na lei que todo aquele que blasfemasse do Deus seria morto. E Paulo tinha essa visão porque o sol, a luz de Cristo ainda não tinha resplandecido, incendido em cima da sua cabeça. Ele ainda via Deus distante. Ele era zeloso. E Deus acompanhava porque ele era zeloso. Mas quando a luz de Cristo vem no seu entendimento, como se o sol que reflete sobre a nossa cabeça, e ele diz: por que tu me persegues, Paulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegue. Se nós analisar hoje o mundo religioso, eles estão perseguindo a Cristo. Assim como Paulo. Todos os cristãos evangélicos ainda estão perseguindo. Por quê? Por que perseguem? Porque eles ainda contrariam a palavra de Deus. Por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma é a doutrina espírita, que foi dada lá no Éden. Satanás disse: certamente não morrerá, quando Deus disse que certamente morreria. Então, quando Deus disse que o homem pecando voltaria ao pó, que era o Espírito a Deus, o fôlego da vida, criou-se uma ideia de que a pessoa vai para o céu, como diz os cristãos, da maioria das igrejas, que a alma vai para o céu, estará com Jesus
reinando com Cristo, outro diz que vai para o Hades. Isto é lutar contra Deus, isto é confrontar a verdade. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz para Paulo que a luz incidiu sobre a sua cabeça e Paulo caiu, e ele disse: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Olha essa situação. Paulo, o nome dele antes era Saulo. A partir daquele momento que ele caiu por terra, e que ele levantou, o Senhor se revelou a ele, e ele dali para frente, de perseguidor da igreja de Cristo, ele foi anunciar o verdadeiro evangelho e passou a ser perseguido pelos os judeus, que eram os religiosos que não tinham a eles iluminado a luz do Senhor. A religião no mundo, a cristandade no mundo ainda tem essa luz de Deus, a luz de Deus, porque tem um povo de Deus, mas eles estão emitindo uma sombra. Ainda existe uma sombra no seu entendimento que não tem a compreensão plena do que é a verdadeira, do que é a verdade. Ainda o policial mata num conflito, mesmo ele sendo cristão, quando a própria Bíblia diz: não matarás. Isto, às vezes a pessoa vai para a igreja e serve a Deus, mas ele está cometendo uma afronta contra a palavra que diz: não matarás. A pessoa ainda não consegue se unir, porque Paulo diz assim: irmãos, quando eu fui ter com vocês, não pude falar com pessoas espirituais, mas carnais, que têm divisão. As igrejas não se unem, nem para sentar junto. Eu tenho falado várias vezes. Aonde está Deus nisto? A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. E se Cristo é o cabeça da igreja, nós, os membros, não podemos dividir. Se passar um cabelo no dedo aqui e separar meu sangue, vai coagular, eu vou perder esse dedo aqui. Porque o sangue que passa aqui, passa pelo meu cérebro, pelas pontas dos meus dedos do pé, porque esse leva o oxigênio. Então essa união é o Espírito que une. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, quando a cristandade, a Igreja Católica até agora tinha uma sombra longa. Ela agora descobriu que não é mais a Maria e salva, é Jesus. Mas isso é muito pouco ainda. Porque ainda tem que dizer que o cabeça da igreja é Cristo. E essa sombra está pairada sobre essa comunidade, não só sobre a católica, mas como todos os movimentos religiosos, porque tem uma sombra. E sabe por que isso? Porque as pessoas tornaram-se refém de uma organização, de um grupo fechado, comandado pelo homem. Veja bem o que diz aqui, ainda no livro de João capítulo 8, falando da luz. João capítulo 8, falando da luz, nós vemos aqui, João capítulo 8, versículo 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando chamar uma pessoa de ignorante, uma pessoa reage. Mas ignorante não é tanto uma ofensa. Que uma pessoa ignorante é quando ele não entende do assunto. Então eu posso ser ignorante em muitas coisas. Eu posso ser ignorante em muitas coisas, e sou. Mas quanto à palavra de Deus, eu não sou ignorante. Porque eu não posso lutar contra a verdade. Se a palavra de Deus disse que aquele que come a carne de porco e o raço serão consumidos no futuro, eu não posso ter dúvida. Porque isso é muito... Se a Bíblia diz que maldito quem faz a imagem de escultura, maldito quem adora, tem pé, mas não anda, tem boca, mas não fala, e eu não disser que isso é uma sombra, isso é falta de luz para multidões e multidões, eu estou negando a mim mesmo. Por quê? A Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Paulo recebeu essa visão, lá, quando ele ia para perseguindo a igreja, Deus colocou Paulo à equivalência de Moisés. Deus levantou Moisés para comunicar com os hebreus, elevando-se aos céus. Moisés recebeu a Torá, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, e Paulo foi arrebatado, como diz lá em Coríntios 12,
Ele diz que conhece um homem que foi arrebatado, se em corpo não sabia ou em espírito, mas que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é permitido. Ou seja, é impossível muitas pessoas entenderem. Por que é impossível? Porque a Bíblia diz, a vós é dada a conhecer o mistério do reino do céu, mas eles não. Então tem pessoas que nunca vai sair essa nuvem que paira sobre ele, não é porque Deus não quer que você entenda, mas é porque você é duro de coração. Se a Bíblia diz que aquele que adultera, o adultério, aquele que pratica o adultério não herdará o reino de Deus, não adultério, os efeminados não herdarão o reino de Deus, se a Bíblia está dizendo isso, como nós podemos bater o contrário? A Bíblia diz que o ladrão, o salteador, o mentiroso não herdará o reino de Deus. Então, se eu não conferir com a Bíblia, eu estou lutando contra ela. Paulo foi levantado para trazer o evangelho para os gentios. Deus confiou a ele o ministério do evangelho oculto, que para o mundo ainda naquele tempo era o evangelho, a luz que brilhava para os gentios, como está escrito. Paulo aqui em Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, acho que aqui dá para a gente ver isso aqui um pouco mais claro. 2 Coríntios, capítulo 4. Deus levantou Paulo para falar com os gentios. E os gentios somos nós, sou eu, é você. 2 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 6, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não a nós mesmos pregamos-nos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos nossos, e nós mesmos somos vosso servo por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação pelo qual um deve ser salvo. Agora a igreja reconheceu que é só Jesus que salva. Mas a igreja do sétimo dia ainda tem a Senhora White, que é uma luz menor que a do Jesus. Tem aquela outra igreja que tem o anjo Moroni, uma grande igreja, que é o anjo equivalente de Jesus. Tem aquele outro que tem o William Brahma, que é uma equivalência de Jesus. Tem tantos outros, tem a Avó Rosa, tem tantos outros que estão ao lado como Salvador, e a Bíblia diz, e nenhum outro nome há salvação pelo qual um desses salva, não seja Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens. Foi ele que foi morto e com seu sangue comprou homens de todas as tribos, línguas e nações. Portanto, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então veja bem, meu prezado, essa sombra que ainda está longe, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a certeza de que em um momento essa luz vai brilhar em nós, vem incidir em nossa cabeça, em nosso entendimento. Por isso que ele diz, preparai o capacete, que é a mente, que nós devemos estar lúcido quanto ao entendimento da palavra de Deus. Então esse capacete está falando da nossa mente, da capacidade mental que nós temos. Então quando isso acontecer, nós podemos dizer que então nós seremos iluminados. A Bíblia diz dos iluminados. A Bíblia diz que aquele que já foi iluminado uma vez e se recair é impossível. Você já viu uma pessoa iluminada? Pois é, uma pessoa que é iluminada, ele não tem dúvida. Ele sabe quando é pecado e quando é certo. E ele sabe que se ele transgredir a propósito, ele não tem mais recompensa. Por isso que nós te pedimos, por isso que o Padre nos pede que nós possamos conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo de Deus é aquele que ilumina nossas mentes e nossos corações. Que Deus te abençoe.